Bem-vindo ao podcast Opinião em Foco. Vamos para a nossa análise. Vamos lá. Olá, hoje a gente recebeu material sobre o Fundo de Investimento Imobiliário BRC Renda Corporativa, o FAT-N11. E olha, passamos um bom tempo analisando este relatório gerencial de outubro de 2025. O que me chamou a atenção logo de cara é que ele parece ir um pouco na contramão do que a gente ouve sobre o mercado de lajes corporativas, sabe? Especialmente com uma taxa de vacância baixíssima. E, aliás, se você curte esse tipo de análise detalhada, aproveita e já segue o podcast Opinião em Foco para não perder as próximas. Certo. É um ponto muito interessante. Então a nossa missão aqui é mergulhar fundo nesses números, tentar entender a estratégia, a saúde financeira e, principalmente, descobrir o que torna esse fundo tão particular. A pergunta que fica é, qual é o segredo deles? É uma estratégia realmente diferenciada ou tem algo mais escondido nos detalhes? Ok, vamos analisar isso. Essa é a pergunta central. E o contexto aqui é tudo. O FAT-N11 não é um FII de lajes corporativas genérico, sabe? E falando em compartilhar contexto, se essa análise te ajudar, não esquece de compartilhar o podcast com quem também se interessa pelo assunto. Certo. O foco dele é quase cirúrgico. Ativos no chamado middle market da cidade de São Paulo. Mas o verdadeiro diferencial, a essência da estratégia que o relatório mostra, está em duas coisas que se apoiam. Duas colunas, digamos. E uma estrutura de contratos que é, na maior parte, atípica, no modelo Built to Suit. Não dá para entender a performance do fundo sem entender como essas duas peças se encaixam. Certo, vamos começar por aí porque são termos que o mercado usa, mas que podem ter algumas nuances. O que exatamente significa plug and play na prática desse fundo? Porque quando eu vejo no relatório que o prazo médio para alugar um imóvel vago é de só 13 dias... Isso só quase inacreditável para o mercado imobiliário, tem a ver com essa estratégia, e se você já está gostando, não esqueça de curtir. Totalmente. O plug and play é o grande chamariz. Tenta imaginar uma empresa de médio porte que precisa se mudar. O processo normal é um pesadelo, né? Uma dor de cabeça enorme. Alugar o espaço vazio, contratar arquiteto, fazer obra, comprar mobília, instalar toda a infra de TI, isso leva meses e custa uma fortuna. O FAT-N11 elimina tudo isso. Ele entrega a chave na mão e pronto. Exato. Ele entrega o escritório pronto, reformado, com mesas, cadeiras, divisórias, copa, ar-condicionado, cabeamento, tipo pronto para a equipe chegar com os notebooks e começar a trabalhar no dia seguinte. Isso é um valor agregado gigantesco, principalmente para empresas que precisam de agilidade. Ok, entendi a vantagem para o inquilino. É gigante. Mas essa estratégia não é, assim, incrivelmente cara para o fundo? Entregar um escritório todo mobiliado e reformado deve consumir uma parte enorme do capital em capex a cada novo contrato? Como que o fundo justifica esse gasto inicial tão alto? Isso se paga no longo prazo. Essa é a questão crucial, e ela que nos leva direto para a segunda coluna da estratégia. Os contratos atípicos. O fundo faz esse investimento inicial pesado porque, em contrapartida, ele meio que trava o inquilino em condições muito, mas muito favoráveis para o investidor. Aliás, falando em ser favorável, se você gosta do que ouve, não esquece de seguir o podcast Opinião em Foco. Ah, entendi. Tem uma troca aí. Exato. Os contratos Built to Suit, ou atípicos, têm prazos bem mais longos que os 3 ou 5 anos que a gente vê por aí. Estamos falando de contratos de 7, 10 anos ou até mais. E a multa de saída deve ser alta também. Altíssima. Muitas vezes, elas cobrem o valor total que falta do contrato. E o mais importante, geralmente, não tem previsão de ação revisional para baixar o valor do aluguel. Ah, então é uma via de mão dupla. O fundo oferece a conveniência máxima do plug and play e, em troca, exige do inquilino um comprometimento de longo prazo com uma receita previsível. Uma coisa financia a outra. E se você tem algo a dizer, deixe um comentário. Exatamente. E o que é genial aqui não é cada uma dessas estratégias isolada, mas como elas se retroalimentam. O plug and play atrai inquilinos de qualidade, que têm urgência, o que explica aqueles 13 dias para uma nova locação. É uma isca irresistível. E uma vez que o peixe morde a isca, os contratos atípicos blindam ele por um longo prazo. Basicamente, a gestão criou uma máquina de aquisição e retenção de clientes
que torna a receita do fundo incrivelmente resiliente. Essa previsibilidade é o ativo mais valioso do fundo, muito mais que os tijolos. Isso faz muito mais sentido agora. A estratégia é oferecer um produto premium para reter inquilinos por mais tempo e com mais segurança. Mas claro, uma estratégia só funciona se for aplicada nos ativos certos. Onde exatamente o fundo está implementando essa ideia? O relatório detalha o portfólio e os números são grandes. 122 lajes corporativas, em 54 edifícios, com 114 inquilinos. A diversificação parece ser a palavra de ordem. Sim, e essa diversificação é a terceira camada de proteção do fundo. Se a gente analisar, ela acontece em vários níveis. Primeiro, geográfico. Tá tudo em São Paulo, mas espalhado pelas principais regiões corporativas. Vila Olímpia, Itaim Bibi, Faria Lima, Berrini. São os metros quadrados mais caros do país. O relatório até aponta que a maior concentração, 56% da ABL, está na Vila Olímpia. Essa diversificação de inquilinos é impressionante, sem dúvida. Mas eu me pergunto se essa concentração geográfica, com 56% na Vila Olímpia, não é um risco por si só. O fundo não fica muito exposto ao desempenho de uma única microrregião de São Paulo? Se um novo polo de escritório surgir e, sei lá, esvaziar a Vila Olímpia, o impacto seria enorme. É uma observação válida, com certeza. É um risco que qualquer gestor imobiliário tem que ficar de olho. No entanto, a tese de investimento do FATN11 parece levar isso em conta. A Vila Olímpia não é só uma região da moda, né? Ela tem uma infraestrutura super consolidada de transporte, serviços, moradia. Isso a torna mais resiliente. E a gente pode ajudar o podcast a ser mais resiliente também. Basta curtir. E tem a questão da granularidade. Exato. O foco no middle market, com lajes pulverizadas em 54 edifícios diferentes, mesmo dentro da mesma região, ajuda a mitigar parte desse risco. Não é como se eles fossem donos de um único prédio gigante que, se esvaziar, leva o fundo junto. A granularidade dos ativos é uma defesa importante. Certo, a granularidade dentro da concentração. Faz sentido. E sobre os inquilinos? O relatório mostra um gráfico de segmentos. Sim, e aqui a diversificação é ainda mais clara. Ter 114 inquilinos já dilui muito o risco de crédito. Nenhum inquilino sozinho representa uma fatia gigante da receita. Mas a diversificação por setor é o que protege contra crises em áreas específicas da economia. Quais são os principais setores? O relatório mostra serviços advocatícios com 17,2%, serviços financeiros com 16,8% e tecnologia com 9,8%. São setores relativamente perenes com bom histórico de pagamento. Isso evita que o fundo fique refém do desempenho do varejo ou da indústria, por exemplo. É essa combinação toda que resulta na vacância que o relatório destaca, só 1,6% em outubro. Isso sem contar o edifício Brasílio Machado, que tem uma contabilidade separada. Um panorama bem claro do portfólio. A tese é robusta, produto de alto valor agregado, contratos de longo prazo e um portfólio granular e diversificado. Agora a pergunta de $1 milhão. Essa estratégia toda está se traduzindo em bons resultados financeiros? O relatório está cheio de tabelas. Quais são os números que realmente contam a história aqui? Olha, o primeiro ponto que sempre salta aos olhos é a relação entre o valor de mercado e o valor patrimonial. O relatório de outubro aponta o valor patrimonial da cota em R$ 98,51, enquanto o mercado negociava ela a R$ 84,18. Um desconto de quase 15%. Exato. Esse desconto é um prato cheio para análise. Significa que o mercado está pagando menos por cada cota do que o valor contábil dos ativos do fundo. Pode ser uma oportunidade, se o mercado estiver pessimista, ou um sinal de alerta, se o mercado estiver vendo riscos que o valor patrimonial não reflete. E o que poderia justificar esse desconto, na sua visão, com base no que a gente leu? Seria o uso de alavancagem, talvez? O relatório menciona 2 operações de CRI, os certificados de recebíveis imobiliários. Isso costuma deixar alguns investidores com o pé atrás? Pode ser um fator, sim. A alavancagem é uma faca de 2 gumes. O fundo usa os CRIAs para financiar a compra de novos imóveis sem precisar emitir novas cotas toda hora, o que acelera o crescimento. Mas aumenta a dívida. Aumenta a dívida e o risco.
O relatório detalha as duas operações, e um ponto relevante é que a amortização do segundo CRI, o maior, começou justamente em outubro. Isso significa que o caixa do fundo agora tem uma nova despesa mensal para pagar essa dívida. Uma gestão de alavancagem bem feita pode turbinar os retornos, mas uma gestão ruim pode sufocar o fundo. O mercado pode estar precificando esse risco. Então, o que tudo isso significa para o rendimento que chega na ponta, para o cotista? O relatório destaca que a receita operacional bruta cresceu 5,13% para 5,2 milhões de reais e a receita de locação, especificamente, saltou 12,4% no mês. E mesmo com o início da amortização do CRI, o rendimento distribuído por cotas se manteve em 0,80. De onde veio esse crescimento todo na receita? O que é fascinante aqui é que não foi uma única fonte. Foi uma combinação de fatores que mostra que a gestão está ativa. O relatório menciona o início de novas locações que trouxeram receita nova, o reajuste anual de contratos existentes, a maioria atrelada à inflação pelo IPCA e IGPM, e, claro, a receita das aquisições mais recentes. Ah, sim, eles continuam comprando. Exato. O fundo não está parado. Em outubro, o relatório cita a conclusão da compra de ativos nos edifícios LED Corporate, HD 873 e Monterey. É um motor que está sempre girando, buscando novas fontes de receita para compensar as despesas que também crescem com a amortização do CRI. Isso nos leva à performance comparativa, porque números isolados são uma coisa, mas quando a gente compara com o mercado, eles ganham outra dimensão. O relatório traz um gráfico que compara o rendimento do FAT N11 com a média de outros FIIs de lajes do IFIX. A diferença é bem visível. É gritante. Em outubro, o FAT N11 entregou um rendimento de 0,81% sobre o valor patrimonial, enquanto a média dos seus pares ficou em 0,51%. Exato. E esse é o teste final da estratégia. A tese do plug and play, com contratos atípicos, é mais complexa e mais cara de executar do que só comprar um prédio e alugar. A pergunta é, esse esforço extra gera um retorno extra? Segundo esse gráfico, a resposta é sim. Ele está entregando um prêmio de performance. Um prêmio claro em relação aos concorrentes diretos. E não é só contra os pares. Tem outro gráfico que mostra o retorno total acumulado, do FAT N11 superando o CDI líquido de impostos nos últimos 12 meses. Ou seja, o fundo tem se mostrado competitivo não só dentro do setor dele, mas também contra um dos principais benchmarks do mercado financeiro brasileiro. Então, se a gente amarrar todas as pontas, a estratégia de nicho parece estar funcionando. O custo inicial do plug and play é compensado pela segurança e pela longevidade dos contratos atípicos. A diversificação granular do portfólio mitiga os riscos, mesmo com um foco geográfico claro. E financeiramente, apesar da alavancagem, que pode explicar o desconto da cota, os resultados de rendimento estão consistentemente acima da média. É uma máquina que parece bem azeitada. Eu diria que essa é a conclusão que os dados do relatório nos levam. A chave parece ser a combinação de uma estratégia de nicho muito bem executada com uma gestão que é visivelmente ativa, que não se acomoda. Eles estão constantemente reciclando o portfólio, buscando novas aquisições, renegociando contratos e usando ferramentas financeiras como o CRI para financiar expansão. Ok, acho que a gente dissecou bem os pontos principais. A história que o relatório conta é a de um fundo com uma identidade muito clara que aposta no modelo de negócio específico e até agora está colhendo os frutos financeiros dessa aposta. Concordo. É a prova de que, no mercado imobiliário, ter uma tese de investimento clara e executar com disciplina pode gerar um diferencial competitivo muito importante. Eles não tentam ser tudo para todos. Eles tentam ser a melhor solução para um tipo específico de inquilino. E isso se reflete nos números. Isso me deixa com uma pulga atrás da orelha, sabe? Uma coisa para a gente pensar para o futuro. O relatório menciona o foco em imóveis de alta liquidez e o uso da reciclagem de ativos, ou seja, a venda de imóveis, como uma forma de pagar as amortizações do CRI. Sim, é uma das possibilidades. A questão que o relatório não aprofunda e que fica para reflexão é como exatamente o fundo mede essa liquidez para lajes corporativas individuais que a gente sabe que são ativos notoriamente ilíquidos. É um bom ponto.
E mais importante, qual seria a estratégia de saída, de venda desses ativos para realizar os ganhos de capital? O sucesso deles até agora foi na compra e na locação. O teste final será provar que eles também sabem vender bem. É um ponto interessante para se pensar sobre o ciclo de vida completo do investimento que o fundo faz em cada um de seus imóveis. Exatamente, o ciclo só se fecha na venda. Fica a reflexão. E fica também o nosso convite. Deixem nos comentários qual fundo imobiliário vocês gostariam que a gente analisasse na próxima. Muito obrigado pela companhia e até a próxima análise.